Sagrada Escritura, livro de Gênesis, capítulo 4, Gênesis 4, versículo 4 em diante. Versículo 3, né? Vamos ler aqui. Gênesis 4, versículo 3, diz assim: E no passado do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Amém, Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, no nome do teu precioso, santo e glorioso Filho, Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por esta bênção, por esta oportunidade, por esta noite, Senhor, em que a igreja do Senhor está aqui reunida para glorificar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade, glorificar o nome do Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Faça de mim um vaso em tuas mãos e seja tudo para a tua glória eternamente. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus amados e minhas amadas, quando a gente lê a passagem aqui de Gênesis, que fala sobre Caim e fala sobre Abel, a gente vê duas linhas marcantes, né? Duas linhas muito nítidas, muito claras, né? Nessa passagem. Elas são muito representativas, porque elas vão falar de crente e incrédulo. Ela vai falar de filho e não filho. Ela vai falar de justo e de injusto. Todas essas situações, elas estão implícitas, elas estão muito claras, né? Nessa passagem, nesses 3 versículos que nós lemos agora. Porque, notem bem, irmãos, olha, e no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tá? E olha a diferença para o versículo 4. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Então, ele ofereceu para Deus o melhor. Ele ofereceu para Deus algo maior, algo melhor. Quando a gente fala em algo maior, algo melhor, sempre me vem em mente, irmãos, aquela situação em que Jesus fala da oferta da viúva pobre. Jesus, ele não fala de valor monetário. Jesus disse assim que aquela mulher havia dado a maior oferta naquele culto, a maior oferta naquele dia. E quando a gente vai ler a oferta, vai saber a oferta, era uma simples moeda. Mas por que Jesus a considerou a maior? Porque ela foi dada de coração. Ela foi dada no intuito de agradar a Deus. Ela foi dada com fé, porque a mulher deu tudo o que ela tinha, né? E toda oferta, ela precisa ter esse sentido. Toda oferta precisa ter esse cuidado. Ela precisa ser o melhor, ela precisa ser feita de coração e sempre dizendo assim: eu preciso oferecer algo agradável a Deus, algo que agrade aquele que vai receber a oferta. E as nossas ofertas, nós as apresentamos somente a Deus, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, Abel teve esse cuidado. Abel, ele pegou, irmãos, como nós lemos aqui, ele trouxe das primícias, quer dizer, do melhor, do primeiro, né? da primeira colheita. Ele trouxe da primeira ninhada, da primeira cria. Ele pegou e trouxe a Deus, e não só aquele, ele trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Quer dizer, o melhor que ele podia dar a Deus, ele deu. Por quê? Porque ele se achava pequenino diante de Deus.
ele se achava só se ele levasse qualquer coisa, aquilo seria insignificante para Deus. E quando a gente tem o cuidado, irmãos, quando a gente pensa em oferta, sempre vem à nossa mente aquilo que é financeiro. Claro que isso é uma oferta, é claro que ela pode ser agradável ou não agradável a Deus. Mas nós precisamos ter em mente também que a nossa vida, o nosso servir, o nosso cultuar, o nosso dia a dia, o nosso trabalho para a glória de Deus, ele também é uma oferta, né? Esse trabalho, aquilo que você faz, o intuito das coisas que você faz, aquilo que nós fazemos, todas essas coisas precisam ter o cuidado, igreja, irmãos, irmãs, de que seja o nosso melhor a Deus, que haja em nós o reconhecimento de que a gente está tendo a oportunidade de dar a Deus, que é o Criador de tudo. Porque, assim, quando eu imagino o Criador de tudo, eu declaro assim, ele não precisa de nada, né? Perdão, irmãos. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nenhum bem que eu tenho. Ele é maior do que tudo. Ele é que fez todas as coisas. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Então, como é que eu vou dar algo para alguém que é tão grande como o nosso Deus? Porque, assim, quando a gente vai presentear alguém, e essa pessoa é uma pessoa de posses, a gente tem dificuldade em presentear, porque, assim, o que essa pessoa precisa? Né? A gente sempre fica imaginando assim, o que essa pessoa precisa? E imaginemos Deus. Deus precisa. Ele não precisa de nada, mas ele quer a mim, ele quer você, ele quer que nós sejamos filhos agradecidos, que reconhece ele como Deus da nossa vida, que sabe que ele é o Senhor da nossa vida e que oferta a ele sempre o melhor, sabendo que ele é recompensador, que a nossa oferta, se ela for agradável, nós seremos grandemente recompensados, nós seremos grandemente abençoados. Então, Abel teve esse cuidado, ele confiou em Deus e ele ofereceu a melhor oferta. Caim, ele ofereceu algo assim como que eu preciso fazer isso. Sabe, aquele culto que você fala, eu vou, porque se eu não for, eu vou ser chamado a atenção, porque é a minha obrigação ir. Ele não, Caim fez por obrigação, Abel fez por amor. Abel fez por gratidão. Abel fez reconhecendo que Deus era digno de receber dele o melhor. E sempre isso, irmãos. Então, quando eu falei de duas linhas marcantes, se a gente não tiver cuidado, a gente oferece qualquer coisa a Deus. E a gente tem a possibilidade de oferecer o melhor. Sabe por quê? Porque depende do nosso coração, depende da nossa fé. Deus não está querendo que esse melhor seja tudo. Você pode dizer assim, mas eu tenho que dar tudo a Deus. Sim, irmãos. Sim, irmã. Eu não estou dizendo dos teus bens materiais, mas sim da tua vida, sim do teu louvor, sim da tua adoração, sim de um tempo precioso com Deus, de qualidade, sabe? E não é apenas estar por estar, não. É um tempo com qualidade, um tempo que você se volta para Deus, um tempo que você dá a vida a Deus para meditar na palavra em adoração. Isso é agradável a Deus, é esse sacrifício que é representativo do que Abel ofereceu. Quando nós oferecemos a Deus o nosso culto racional, nós estamos na semelhança de Abel oferecendo uma oferta a Deus. E aí quando a gente vai lá em Hebreus 11:4, isso fica mais claro, isso fica mais evidente, porque Hebreus 11:4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Olha, igreja, olha, irmãos, a, a simbologia, né? Quando a gente oferece algo melhor, quando a nossa oferta é o nosso melhor, ele alcançou testemunho de que era justo. Por isso nós falamos das linhas marcantes, né?
de justo e injusto, de crente e incrédulo. Porque o sacrifício de Caim é como se fosse um sacrifício de um incrédulo. Sabe que ele tem a obrigação de ir à missa, eu tenho a obrigação de ir ao culto, eu tenho a obrigação de fazer isso. Ah, se eu pudesse, esse frio, eu queria ficar em casa, mas eu tenho a obrigação de ir lá. Isso não é agradável a Deus, mas quando ele é voluntário, quando ele é de coração, quando ele é hum, assim o nosso melhor, isso é agradável a Deus. E Abel alcançou essa condição, e nós podemos alcançar essa condição para a glória de Deus. Então, perdão, irmãos, ele dando Deus testemunho dos seus dons. Dom significa dádiva, quer dizer, essa oferta, ela foi como um dom a Deus, a dádiva a Deus, e o que ele ofereceu, Deus recebeu como uma dádiva. E aí está escrito assim: e por essa dádiva, depois de morto, o testemunho de Abel ainda fala. Nós estamos falando dele aqui hoje. Muito tempo depois, mais de 5, 6 mil anos, nós estamos falando desse testemunho, dessa dádiva. E, assim, para que nós tragamos ao nosso coração a certeza de que, quando a gente faz algo para Deus, algo valioso para Deus, não cai no esquecimento de Deus. Deus não se esquece. Só tomar uma água aqui, por favor, irmãos, me perdoem. Deus não se esquece. Obrigado, Valéria. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você serve de coração, quando você dá a sua melhor oferta de louvor, sua melhor oferta de adoração, sua melhor oferta de cultuar, sua melhor oferta em visitar, sua melhor oferta em fazer algo. Os irmãos estiveram trabalhando na igreja, arrumando a igreja segunda-feira, o dia inteiro eles ficaram lá, eles deram a Deus uma oferta maravilhosa, né? Para a glória de Deus. E os irmãos estão visitando, os irmãos estão trabalhando, as irmãs, quando fazem o trabalho das irmãs, os jovens, a nossa irmã com o trabalho das crianças, as irmãs que trabalham ali. Quando você faz de coração aquilo com alegria, vocês estão dando a Deus a melhor oferta. Os obreiros de trabalho, os levitas que adoram a Deus quando vão, ensaiam, se preparam. Isso é apresentar a Deus a nossa melhor oferta, porque a gente quer oferecer a Deus não qualquer coisa, mas oferecer a Deus o melhor. A semelhança de Abel, oferecermos a Deus o melhor. Porque, para ir para o encerramento, irmãos, aqui, a fé verdadeira é odiada e perseguida pela incredulidade, como a gente leu. Isso trouxe ao coração de Caim uma coisa ruim. O semblante dele caiu e Deus falou: por que o seu semblante está caído? Faz o melhor que eu aceito. Bem, porque a fé verdadeira é odiada e perseguida pela incredulidade. Por isso, muitas vezes, você é criticado, por isso, muitas vezes, apontam o dedo para você, porque não tenha dúvida, não tenha medo. Você que está oferecendo a Deus rápido, sabe que Deus não rejeita. Ele vai receber como oferta, como dádiva. É quando a gente lê João, a oração de Jesus lá em João 17, né? Evangelho de São João, capítulo 17, do 14 ao 16, está escrito assim. João 17, 14 ao 16, está escrito assim: eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Está vendo, igreja?
Jesus, na sua oração, ele declarou que quando a gente tem uma fé verdadeira, você é odiado, você é perseguido, você é maltratado, porque a incredulidade não aceita a fé verdadeira. É o sacrifício vivo, a alegria de adorar, a alegria de ser um adorador. O mundo não aceita isso, o mundo não quer que façamos isso. Mas não se preocupe com o mundo, porque ainda em Zacarias 2:8, para encerrar, está escrito assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aqueles que tocarem vós, toca na menina do seu olho. Vendo, irmão? Você que é adorador, você que dá a sua melhor oferta, você que é aquele que agrada a Deus com a sua oferta de louvor, de adoração, de gratidão financeira, enfim, você é como a menina dos olhos do Senhor. O Senhor diz que aquele que tocar em você, toca na menina dos olhos do Senhor. Seja aquele que oferta com alegria. Seja aquela que oferta com alegria. A exemplo do que Abel fez. Ofereça a Deus o teu melhor. Vai ser recebido no céu. E o Senhor vai abençoar você. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai te proteger e te livrar de todo mal. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Me perdoe o atraso, a voz falhando. Por favor, meus irmãos, me perdoem. E Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações, em nome de Jesus. Obrigado, Luciano. Obrigado, irmãos. Fiquem na paz de Deus. Amém.